Pessoal, boa noite. Obrigado aí quem entrou aí na live aí para acompanhar aí um pouquinho aí sobre a gestão de fornecedores. Daqui a pouco eu já me apresento para quem não me conhece. Agradecer o pessoal da BRZ aí, Content, a agência de marketing digital, ao time da Flávia. Pessoal, alguns panes aí de tecnologia, mas vamos lá. A House começou em 2015, aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Depois eu volto aí. E foi um primeiro centro de treinamento também da Microsoft, que foi bem legal. Pessoal, alguns paus aí, que é a primeira, né? Nós vamos seguir. Meu nome é Hélio Soares, eu tenho experiência de 20 anos aí em grandes empresas nacionais e multinacionais. Sodexo, Shell, Globo, TAM. Em diversas áreas como compras, facilities, orçamentos, custos, contratos, frota de veículos, dentre outras áreas. Minha formação é administração de empresas, eu tenho pós em finanças e MBA em tecnologia da informação. A expectativa do nosso treinamento aí, do nosso webinar, é falar um pouquinho sobre gestão de fornecedores, né? Nesse momento de pandemia, é um assunto extremamente importante, né? Estamos passando um sufoco aí até por alguns insumos que há 90 dias atrás era muito simples conseguir e hoje não se consegue. Então eu vou falar um pouquinho sobre medição, sobre performance, né? Sobre SLAs, algumas siglas que ao longo do nosso bate-papo vocês vão entender melhor. Esse curso tem duração mais ou menos de 16 horas, presencial ou online. A gente vai falar de SRM, Supply Relationship Management, que é uma metodologia com o principal objetivo de tornar mais eficazes os processos de relacionamento entre as empresas, né, e fornecedores. O objetivo, na verdade, é aproximar essas relações, né, criar uma parceria, né, para tentar mitigar alguns riscos e reduzir custos, né? Um dos objetivos é esse, mas tem mais coisas que a gente vai falar nesse momento aqui do webinar. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, você não vai pegar toda a sua gama de fornecedores, né? Toda a sua cadeia de supply para você colocar nesse SRM. Você vai definir um programa, né? Os estratégicos, né? Você não vai pegar, por exemplo, um fornecedor de material de escritório que é um fornecedor não crítico, para colocar nesse programa, né? Material de escritório hoje, até com sites aí de leilões reversos, você coloca lá e compra por menor preço. Aí uma commodity facilmente, que você faz um contrato com a Jimba, com o Calunga, com quem você quiser, que você acaba fazendo. Vamos falar então, os fornecedores que vão participar desse SRM, que tipos de estruturas e processos devem ser conhecidos para apoiar essas relações, que tipo de ações serão desenvolvidas com esses fornecedores chaves. O SRM, o conceito de parceria, né? Tem área de compras, né? Relacionamento com o fornecedor, né? O famoso SRM, prioridades, estratégias, capacidades. Qual vai ser a característica desse relacionamento? Reciprocidade, particularidade, cooperação, intensidade, dependência do poder, né? A gente vê aí um problema aí até hoje aí de alguns insumos aí para comprar nesse momento de pandemia aí que não tem, né? Tem alguns países que tá com toda a tecnologia e toda a matéria-prima, então precisa tomar muito cuidado. E do lado do fornecedor, uma gestão de CRM, né? Relacionamento com o cliente, prioridades estratégicas e qual é a capacidade dele de oferecer. Essa matriz, ela é importante para a gente analisar, né, sobre os fornecedores que contribuem para os clientes, né, de acordo com seus principais requisitos do negócio, né, embaixo ali em supply, scan, price, né, os fornecedores que podem aumentar o valor de contribuição para atender aos verdadeiros requisitos do negócio, né, do seu cliente. Por que a gente fala isso? Porque hoje na pirâmide, né, a parte de assurance of supply, a parte de abastecimento, de regulação, a parte de qualidade do produto, a parte de qualidade do serviço e a parte de valor, isso a gente entende ser básico. O fornecedor ele tem que atender esses requisitos, né? É o mínimo do mínimo possível, né? Agora, o que hoje o mercado está buscando? Está buscando fornecedores que trabalhem com inovação, né?
Hoje tem muita tecnologia, tem startup, tem fintech, tem empresas aí fazendo outros tipos de... Agora, né? Nós estamos na plataforma Zoom, que valia $1 bilhão em janeiro, hoje vale 38 bilhões. Em 90 dias, hoje o mundo virou EAD, né? Seja Hangout, Zoom, outras plataformas, ou seja, fornecedores que criaram, fornecedores que estão fazendo uma inovação. O mundo hoje, né, vai dar uma reviravolta de ponta cabeça, literalmente, porque as propostas, os negócios, né, eles vão ser vistos de forma diferente. Então, por que é importante você cuidar da sua cadeia de supply? Porque você vai mexer no seu negócio, né? Tenho conversado com o pessoal aí da Kimberly aí, né? Poucos conhecem a Kimberly, mas se eu falar do papel higiênico Neve e da fralda Turma da Mônica, todos vão conhecer, né? A Kimberly, ao lado da Pampers, os maiores fabricantes de fralda do mundo, por exemplo, eles trabalham com inovação, né? Um exemplo claro é o gel da fralda. Tem 8 fabricantes no mundo, apenas 8. E esses caras estão inovando. Primeiro, para não ficar sem entregar para uma Kimberly que fica em Suzano, ao próximo a Mogi das Cruzes, e outras fábricas no mundo. A gestão de fornecedores. Esse treinamento, pessoal, ele está dividido em 5 pilares, né? Porém, aqui na nossa live, eu vou falar só de 3 pilares, em virtude do tempo, né? E aqui é mais para conhecer essa ferramenta que dá para ser aplicado em várias empresas, em várias indústrias, ou empresas de prestação de serviço como um todo. Eu vou falar sobre Strategic Sourcing, eu vou falar sobre KPIs e vou falar sobre SLA. Um pouquinho de Strategic Sourcing, né? Ele é um processo sistemático baseado em fatos para otimização da base de fornecimento da empresa e melhora de sua proposta de valor global. O pessoal confunde muito, né? Então eu vou falar o que é Strategic Search. Focado no custo total de posse integrado às necessidades dos clientes, né? Compra do melhor produto ou serviço pelo melhor preço, dirigido por uma abordagem rigorosa e colaborativa, abordagem de todos os meios para economizar, decisões são baseadas em fatos, conclusões por análise e inteligência de mercado e um processo contínuo. O que não é Strategic Search? Focado apenas em custo, conseguir produtos e serviços mais baratos, atividades que envolvem apenas propósito de comprar, focado em bater nos fornecedores. Isso, a gente ouviu muito isso, e ouve até hoje ainda, né? Massacrar o fornecedor, barganhar, depois se ele não tiver capacity, ele pode quebrar, ele pode fechar, então não é uma estratégia boa. Decisões baseadas em opinião, preferências injustificadas ou complacência. Ou um projeto feito de uma vez ou por meio de uma só decisão. Isso não é Strategic Search. Empresas que fazem isso, elas vão ter problema no futuro. Eu passei por algumas empresas onde, às vezes, fornecedores eram trocados e a gente nem sabia por que estavam sendo trocados e depois tinha que voltar atrás, né? Ficava muito mais caro, né? Às vezes, tinham processos que estavam andando e por uma pessoa ou outra, por um departamento ou outro, fizeram mudar e viram que não fizeram uma coisa correta. Trabalhar com cliente interno, fornecedor e compras é o mundo ideal. A Strategic Search é um processo sistemático baseado em fatos para otimização da base de fornecimento de empresa e melhora de sua proposta de valor global. Falamos em melhores práticas, economia de custos, aumento de qualidade, padronização de preços, eficiência operacional e criação de parcerias, né? Por isso que a gente fala, né? O processo tem que ser revisto, o processo tem que ser revisitado, os contratos têm que ser revistos, revisitados, para que você não tome um susto na hora de você rever alguns projetos, algumas compras e alguns contratos, né? A gente fala economia de custos, né? Imagine hoje um contrato na base dólar de 5,80 a 6, esse contrato deve ter sido fechado a 4,50, como é que você vai rever isso? Como é que você vai chamar o seu fornecedor para rever esses preços, né? Por isso que a gente fala em parceria, né? Tem que estar acompanhando, né? Se você não acompanhar, você não consegue medir. E se você não consegue medir, você não consegue cobrar. Matriz estratégica de CloudGeek. Esse slide, ele é uma parte da matriz. Esse é um dos assuntos maiores do curso. Então, eu vou passar, né, o en passant sobre esse tema, porque é um tema extremamente importante
Porém, não vai ser aqui agora, em 30 minutos, que eu vou conseguir mostrar 100% dessa ferramenta que é poderosa. É uma matriz desenvolvida por Peter Krauszik, um esloveno que ainda é vivo, proporciona uma visão estratégica de compras, diferenciando os produtos, serviços adquiridos ou categoria de compras em 4 classificações distintas: crítico, estratégico, não crítico e alavancável. Ele criou-se uma matriz com eixo X e Y e consegue definir nessas respectivas dimensões aquilo que pode ser comprado, aquilo que pode ser não crítico, aquilo que pode ser estratégico, aquilo que pode ser alavancável, né? Na última empresa que eu trabalhei, a operadora de cartões, a Sodexo VR, tinha só uma rede de captura na época, que era a SmartNet. Então, o cartão só passava por essa rede de captura. Hoje tem GetNet, tem outras concorrentes que fizeram isso dar uma melhorada, mas o gargalo, no momento, foi complicado. Porque você imagina, se uma SmartNet parasse, quem tinha cartão Sodexo VR deve ter passado por isso. Não está passando na maquininha, você parava a sua operação, né? Então, tudo isso você tem que analisar fornecedor por fornecedor dentro desse programa, para que você defina nesses quadrantes o que é alavancável, o que é estratégico, o que é não crítico, né? Material de escritório, material de limpeza, né? Óbvio. Isso você coloca num contrato aí e deixa rolar, né? E definindo esses quadrantes, você consegue gerenciar melhor a sua carteira. Qual que é a ideia, né? Quando você passa para o lado direito do quadrante aqui, competição, parceria, simplificação e garantia de fornecimento, você começa a entender um pouquinho melhor em quais fornecedores serão colocados em cada caixinha dessa, né? Então, aqueles de competição, sei lá, pode ser um fornecedor de uma transportadora, né? Tem várias transportadoras no país, ou seja, você consegue fazer concorrência com elas, obviamente entendendo, né, por ser um país continente, que locais para chegar, né, norte, nordeste é complicado, né? Parceria também, fornecedores estratégicos, garantia de fornecimento, dei um exemplo aí de captura, mas tem tudo. Imagine uma fábrica de automóveis, né? Praticamente é tudo garantia de fornecimento, né? Porque se pega uma fábrica, uma montadora, ela não consegue entregar um carro sem um item, né? Até um chip, um parafuso pode parar uma operação, né? Parece um valor baixo, porém que ele pode comprometer toda essa operação aí, né? Você não vai entregar um carro sem para-brisa, sem a paleta da limpeza de para-brisa, por exemplo. Um item barato, mas se você não tiver, você não consegue continuar com a operação. Uma das estratégias é você fazer por categoria, subcategoria, né? Você pode ter uma categoria macro de um produto e depois você vai quebrando isso. É uma forma de você conseguir mensurar melhor e pode haver vários desdobramentos, né? Basta você analisar essa categoria que você pode quebrar. Né? Quais são os números de fornecedores disponíveis no mercado? Você entende que a quantidade de fornecedores no mercado com capacidade para atender a sua demanda, né? Você vai ter que analisar, né? Hoje não tem máscara, álcool gel chegou, né? Não tinha álcool gel até 60 dias atrás, né? Agora conseguiu, máscara não tem, né? Isso é utopia. Estou dando exemplo de pandemia, né? Mas hoje no dia a dia você precisa tomar muito cuidado. Por isso que a gente trabalha com os fornecedores atuais, os fornecedores ativos. É importante você ter um baseline de alguns fornecedores potenciais, mesmo que você nunca comprou deles. Porque em algum momento que um fornecedor der uma dor de barriga, der uma travada lá na operação, você tem como conseguir continuar a sua operação, continuar a fazer as compras, continuar a entregar o seu negócio. Se você só compra de um específico, esse um quebra, pode ter um problema de quebra de máquina, pode ter um problema de incêndio, de roubo, de material, etc., você vai ficar na mão, né? Então, é importante você ter um baseline para tentar homologar mais fornecedores, mesmo que no momento você não compre, mas que eles fiquem de prontidão. Por que eu falo isso? Falar em facilidade de substituir fornecedor, né? Não é tão simples, né? Será que existem fornecedores homologados, como eu mencionei agora? Se houver, quanto tempo leva para homologar um novo fornecedor, né? A gente sabe que fornecedores, dependendo do grau de compreensão e de utilização desse fornecedor, não é tão simples trocar. Você não acorda e fala, oi, troquei um fornecedor, né? Uma montadora não vai da noite para o dia trocar um fornecedor. Vou trocar esse motor por outro. Não é assim.
Isso pode demorar um tempo, né, para levar, para homologar, para aceitar, né? Quais são as barreiras técnicas para substituir o fornecedor? O exemplo da Kimberly, por exemplo. Como é que ela vai trocar o gel, que é o poder de fogo da Pampers e da Kimberly, é que a fralda não vaze. Quer dizer, por isso que as duas mais caras do mercado atual. Então, como é que ele vai trocar um fornecedor de gel se só tem 8 no mundo? E que Kimberly diz que só tem contrato com 4 ou 5, né? Então, não é fácil. Quais são os custos que vai gerar isso, né? Quando você troca fornecedor, você pode gerar custo. Às vezes você pode ter economia, mas depois pode ser que a conta mude, né? Eu cansei de mudar fornecedor, né? Porque pediram, fizemos uma análise e depois eu vi que não era isso exatamente, né? Então precisa tomar cuidado, né? Essa conta ela pode ficar até mais cara. Quanto tempo é necessário até que o novo fornecedor possa começar a atuar, né? Quanto tempo ele vai criar de capacity, né, para conseguir rodar e continuar criando valor agregado para o seu negócio? Disponibilidade de produto ou serviço também, né? Se o mercado tem folga para atender isso ou não, se há falta de produto no mercado, quais são as barreiras técnicas. E um dos pontos que a gente faz para trabalhar numa cadeia de fornecedores, né, na sua cadeia de supply, uma conta bem simples que a gente fala aí, que é 80-20, né? Geralmente a gente define prioritário, intermediário e secundário. Faz uma curva ABC daquilo que te interessa e você consegue mensurar quais são os mais importantes pelo valor que ele movimenta dentro do seu negócio, né? Então, 20% dos itens com maior spend, com maior valor, cujos gastos somam 80% dos seus gastos totais, 30% dos itens que o spend é intermediário e 50% dos índices com menor spend. Então, 80 com 15, 95 com 5, 100. Com essa classificação do ABC de Pareto, você consegue já ter uma ideia, né, para montar uma curva ABC, né? Nessa simples aqui, com valores fictícios, eu defini que é meu time de curva A, de B e de C. Consultoria, celular, hardware, é A, né? Com certeza que uma empresa de tecnologia não pode. Eu que trabalho no Senac, eu não posso chegar para dar aula e não ter internet no laboratório. Eu não posso chegar para dar aula e as 30 salas estarem sujas. Então, por exemplo, meu fornecedor de limpeza numa escola, ele é AAA. Se não tiver, fica complicado de um aluno acessar uma sala de aula com toda suja ou sem internet para você fazer uma pesquisa, né? Agora, é importante ressaltar que não é só por valor que você também pode definir o ABC, né? Você pode pegar aí, por exemplo, um chip de airbag, e vocês vão lembrar, ou podem ser que não, mas quando o tsunami no Japão, aí na época aí da Toyota, em 2005, 2010, que as fábricas foram derretidas praticamente aí, ficaram acabadas, destruídas, um dos fornecedores era o chip do airbag do Corolla, e o Corolla estava pronto e não tinha o chip. Teve um problema, desenvolveram em outros locais, né, por causa do risco de tsunami, que na Ásia tem muito. Então, para você ter uma ideia, um chip que é barato, a um valor de um carro no ticket médio de 150 mil, que é um Corolla aí, por um chip a produção não poderia acontecer. Então, não foi só por valor, né? Não foi só por valor, foi para a importância desse chip na cadeia de operação da Toyota. Outro ponto importante da gestão de fornecedores é KPIs, né? O que é o KPIs, né? Key Performance Indicators, né? Indicadores de chave de performance, né? Dados e informações preferencialmente numéricos, né? Por isso que tem um gráfico aí do lado, né? Que representam um determinado fenômeno e são utilizados para medir o negócio da organização ou processo ou trabalho, né? Tem vários KPIs aí, né? Até na época de empresa multinacional, para você ganhar o PLR, indicador de retenção, indicador de chamado no call center, tem indicadores de compras, quantos contratos você faz, quantos pedidos de compra são gerados no mês, enfim. Tem indicadores que você pode criar mediante aquilo que é necessário para o seu negócio, para o seu departamento e para o negócio da empresa, né? Empresas, principalmente as gigantes, as multinacionais, trabalham com indicadores para tudo, né? Para resultado, para performance, para EBITDA, para tudo. As funções básicas de indicadores, né? Mensurar resultados, né? Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão, melhoria contínua dos processos organizacionais, né? É importante você estar sempre acompanhando, né? A gente sempre fala, né? Se você faz algum tipo de contrato e você não revisita esse contrato, pesquisas aí que colegas meus me falaram aí,
que um contrato, que se você não revisita esse contrato em 12, 18 meses, é muito provável que esse contrato está dando prejuízo já. Você tem que revisitar o contrato. Pode ser que aquilo que você assinou ano passado não é mais a realidade hoje. Então, precisa também fazer isso. Facilitar o planejamento e o controle de desempenho, né? Medir isso daí, visualizar a análise comparativa do desempenho da organização ou de um fornecedor ou de um departamento, né? A gente pode ter indicador de qualidade, indicador de entrega, indicador de custo e outros indicadores mais. Eu só dei aqui alguns exemplos em virtude do nosso tempo aqui. Se você falar indicador de qualidade, pode ser qualidade do material, produto dentro das especificações, né, que você solicitou, qualidade de entrega, né, on time, entregas devolvidas, atendimento do pedido, fill rate, né, ou OTD, né, on time delivery, ou OTIF, né, alguns termos técnicos aí que o mercado usa, ou custo de economia, dentre outras. Você fala indicador de qualidade, tem a galera que está aí, deve ter gente com fábrica trabalhando aí, né? Então a gente já sabe, né? Pedidos com qualidade do material dentro da tolerância acordada dividido pelo total de pedidos. Já é um indicador. Você pode melhorar esse indicador, você pode abrir ele mais, né? Mas já é um indicador para você saber quanto percentualmente está chegando com qualidade o respectivo material solicitado. Indicadores de entrega, né? Quais foram as entregas que foram realizadas com sucesso dentro do prazo, né? Então, outro ponto importante, imagine, empresas que têm 30, 40, 50 mil entregas mês, né? Imagine num país continente, aí você dividir aí, né? Norte, Nordeste, Centro, como é que isso é computado, como é que isso é medido, né? Imagine, só São Paulo aí, que é praticamente um país aí, né? Já é difícil entregar, você imagine a nível Brasil, né? Com poucas rodovias que tem qualidade, né? Pouquíssima coisa de terrestre, né? Então, a nossa malha já é complicada, né? Você imagine para você medir isso. Também tem lead time, eficiência operacional do processo de compras, né? O tempo gasto para a demanda da aquisição. Tem empresas que tem departamentos que mandam a requisição a meio-dia para você entregar o pedido meio-dia e meio, né? Assim, tempo de 30 minutos. Que parece que você tem que ser um gênio, né? Então, às vezes, também é importante conversar com o cliente interno. Exemplo clássico aí, calendário, que eu sempre comprava na empresa, a última que eu passei, na Sodexo. Sempre avisava ela de marketing, né? Vamos trabalhar com um prazo melhor, né? Porque o calendário você já tem ele. Então, trabalhando com um prazo melhor, fica muito mais fácil de chegar ao calendário, que era uma compra muito simples, um brinde para entregar na mão do seu cliente, né? Não vai tentar rodar isso em dezembro, onde as gráficas estão com um volume maior, o custo vai ser maior também, né? Em virtude de final de ano, né? Do mercado, do varejo, ter mais requisições, ter mais demanda. Indicador de custo, de economia, também é muito importante saber, né? Qual é o valor que você pagou e o que você vai negociar no próximo mês, no próximo ano, né? Qual é a relação de custo, de preço que você tem no seu baseline para depois você voltar a conversar. Tem fornecedores que abrem a planilha de custo, que é muito importante e legal, mas tem alguns que não abrem. Tem medo de você saber a fórmula mágica dele, né? Então fica mais complicado. Então, às vezes, o cara coloca na conta dele alguns insumos, alguns custos, que você pode até falar, isso você pode tirar, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu posso internalizar, de repente vale a pena, não vou mais terceirizar. Né? Você tem que analisar caso a caso, né? Então, se o fornecedor abre a sua planilha de custo, você consegue até ter um resultado muito melhor, mas não é todo mundo que faz isso, é caso a caso, né? Então, você pode depois, né, pegar o seu budget, né, ver o que você orçou para saber o que você está realizando, está batendo, né? Senão você vai ter um problema aí de entrega no final, né? Não vai fechar a conta e vai naquela linha específica você vai gastar mais do que estava orçado. Depois, para você explicar isso para o seu diretor explicar isso para o diretor acima dele, às vezes é multinacional, tem que mandar isso para fora do país, ou seja, começa a coisa a ficar complicada, né? E o último item da nossa live de hoje é SLA, né? Que é System Level Agreement, né? Nível de serviço contratado, né? É um assunto bem interessante porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba comprando alguns serviços. Eu vou dar um exemplo aqui de banda larga, que a gente compra e às vezes a empresa não entrega. Então, o que é o nível de serviço, de contrato? Entre uma empresa e o fornecedor,
que detalha os produtos e serviços que serão entregues e ou prestados de uma forma mensurável e estabelece, às vezes, sanções quando o desempenho real ao fornecedor estiver abaixo do acordado, né? Lógico, né? Você pode até colocar um pênalti no seu contrato, né? Mas também se coloca um bônus também, né? De repente faz uma coisa ganha-ganha, né? Não é só lá massacrar o fornecedor, massacrar. Se você coloca um pênalti, também trabalha com alguma coisa de um ponto positivo aí, né? De um bônus também, né? Eu acho que é uma relação mais correta, mais mútua, né? Para você definir um SLA rapidamente, né? Como eu falei, o tempo aqui é escasso, então a gente não vai entrar detalhe por detalhe, né? Reunir informações históricas, né? Para depois você prever o presente e provavelmente prever mais o futuro. Alinhamento de expectativas, planejamento desses acordos, né? Desenvolvimento desses acordos, o que dá para ser medido, você vai ver, né? Adesão de todos os envolvidos, não dá também, né? Você sabe que se você for falar para uma Claro, uma Vivo ou uma TIM, 100% de entrega do que você contrata, você sabe que eles não vão entregar. Então não adianta nem você colocar no contrato 100%, que você sabe. Bom, vamos lá, acho que a internet caiu. Olha o exemplo que eu estou dando de internet, né? Contratação de 200 mega, quanto está chegando na sua casa ou na sua empresa? 90%, 95%, 98%? Como esse contrato, né? E qual o percentual que está chegando, né? O exemplo claro, né? Hoje essa live ia ser na House Treinamentos, eu fiquei lá até 4 horas da tarde, com a internet top da NET funcionando, de repente caiu. Liguei na NET, o cara falou, vai voltar 7, 7h30. Vim para minha casa, que é uma outra operadora aqui em São José, né, e está funcionando, mas a gente sabe hoje que o gargalo de internet é absurdo, que tem muita gente usando, né? Então, por exemplo, nesse contrato de banda larga, a gente não sabe se vai chegar, né? É muito provável que não. Aí você liga na operadora, o cara fala que o roteador tem que ser 5 GHz, né? Tem uma série de detalhes que você precisa ficar atento para que você tenta chegar, né, no melhor possível do percentual. Pessoal, travou a internet aqui, cara, peço desculpas aí, era o último slide aí que tem aí de banda larga, eu acho que vocês talvez não estão visualizando, eu falei um pouquinho de banda larga aqui, um SLA, né, você contrata 95, entrega 80, 90, nunca entrega aquilo que você pede, né, mas basicamente era isso, esse era o último slide mesmo, e infelizmente travou aqui, eu tô falando aqui, eu espero que vocês estejam ouvindo. Agradeço a todo mundo. Depois entra no site da House, aí tem bastante cursos aí. Curso bem interessante de trader, de folha, DP, tem logística, tem uma série de cursos aí, né? Eu falei de trader porque tem muita gente aplicando na bolsa com segurança, né? Não vai arriscar 100% lá, senão complica. Se vocês quiserem, vocês podem clicar aí no link da descrição do vídeo, né? E se alguém quiser tirar alguma dúvida, manda por e-mail no contato@housetreinamentos.com.br, que eu recebendo o e-mail eu respondo. Eu agradeço todo mundo aí, peço desculpas pelo final aí, mas eu acho que deu para ter uma ideia do que a gente está fazendo aí, o trabalho, os treinamentos. E a novidade é que vai ter uma house em São Paulo, na Zona Leste, na Vila Carrão, a gente tem muito amigo meu aí. Se Deus quiser, na Guilherme Jorge, eu estou montando uma aí para começar a ver esse mercado de São Paulo, tá bom, gente? Obrigado e uma boa noite a todos.